Oi pessoal, sejam bem-vindos à 13ª videoaula de estruturas de dados. E nessa videoaula nós vamos falar sobre árvores binárias, explicar o que elas são, para que elas servem. Então essa aula vai ser um pouco mais conceitual do que mexer com a programação de fato, né, do que prática. Então vamos pegar aqui, fazer um desenho aqui de mais ou menos como que ela seria, porque pensa aqui comigo, árvore binária, esse bi informa que tem dois alguma coisa, né, esse bi vem de 2. Então o que aconteceria se fosse uma lista, por exemplo? Vamos dar um exemplo bem simples aqui, ó. Posso partir do que a gente já sabe, né? Eu tenho aqui um elemento, vou representar ele como uma bola aqui agora. Eu tenho aqui um elemento. Se eu vou adicionar, eu vou adicionando na frente, né? Eu vou adicionando numa lista e assim vai. Eu vou adicionando nela, né? Sempre adicionando os elementos. Tá vendo aqui? Aqui ele fica como se fosse uma linha. Às vezes ele vai ficar uma linha um pouco mais bagunçada, né? E tudo mais, mas sempre tem uma conexão em uma linha só, né? Então, se eu quero chegar nesse elemento daqui, ó, o que eu tenho que fazer? Vim do primeiro, pro segundo, pro terceiro, pro quarto e pro quinto. Então, isso aqui tem um problema, né? Vamos supor que eu quero verificar se tem um elemento 10 na lista. O que eu tenho que fazer? Comparar, ver se é o primeiro, ver se é o segundo, ver se é o terceiro, quarto, quinto, sexto. E só depois disso eu sei dizer se ele tá na lista ou não tá. Se for o primeiro elemento, tá tranquilo, rapidinho o código vai achar. Se for o último elemento, ele vai ter que passar por todos os outros elementos. Pior ainda vai ser se ele não estiver na lista, né? Porque a gente percorreu a lista inteira para ver se o elemento tá na lista e ele não tá, a gente gastou processamento à toa. E se fosse uma lista de 10.000 elementos, você concorda que ele ia ter que procurar em 10.000 elementos? No máximo, pensando no pior caso, né? Então, pra gente achar elementos aqui nessa lista, não é um negócio tão fácil assim para o programa, né? Então, aí que entra a árvore binária, que ao invés de ter uma conexão só, ela vai ter duas conexões. Então a árvore binária, daí que vem o nome dela, né? Ela vai ter duas conexões, a conexão da esquerda e a conexão da direita. Então a gente vai poder conectar dois elementos, cada um dos nós. Aqui a gente também chama cada elemento de nó. Então olha aqui, ó, o primeiro elemento aqui eu posso conectar em dois, que eles também a gente pode conectar em mais dois, né? Cada um deles. E é assim que funciona a árvore. Ao invés da gente pegar um elemento e conectar em outro, a gente pode pegar um elemento e conectar em outros dois elementos. Só que ela segue uma regra, que todos os meus elementos conectados na esquerda é menor do que o meu nó, enquanto todos os elementos conectados na direita é maior do que o meu nó. Então vamos supor aqui, ó, eu tenho 4 aqui, ó. Eu tenho 4 aqui, o elemento que está aqui tem que ser menor do que 4 e o que está aqui tem que ser maior do que 4. Mas por que isso, né? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar essa árvore daqui, ó. 2, 1, 3. Eu estou colocando os números aqui seguindo a ordem que tá aqui, ó. 6, 7. Aí, eu coloquei isso aqui. Eu vou também criar uma lista com isso daqui, ó. Então aqui tem uma lista com os mesmos elementos. Agora vamos fazer uma comparação bem simples. Como que seria na lista aqui para eu ver se tem o elemento 7 ou não? Eu teria aqui e de pouco em pouco, né? Eu vejo aqui. Aqui tem 7? Não. Aqui tem 7? Não. Aqui tem 7? Também não. E aqui? Não. Aqui não. Aqui não. Aqui tem 7? Opa, aqui tem 7. Então, eu precisei de quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 comparações para eu conseguir dizer se tem o número 7 na lista ou não. Se essa lista fosse maior, eu ia precisar de mais comparações ainda. E nessa árvore daqui? Quantas comparações eu precisaria, né? Porque olha aqui, ó. Qual que é a regra? Tudo que tá para a esquerda é menor do que o meu número e o que tá para a direita é maior do que o meu número. Então basta eu fazer isso aqui, ó. Esse aqui é meu 7? Não. Meu 7 é maior do que esse aqui? É. Então, opa. Se eu quero um número maior do que tá esse aqui, eu vou para a direita. Então, eu vou para a direita aqui, ó. Meu 6. Agora eu tô com 6. O meu 6 é o meu 7? Não. Então, o 7, que é o número que eu tô procurando, é maior do que o meu 6? É. Então eu vou pra quê? Pra direita. Então eu vim pra cá. O meu 7 é igual ao número que eu tô procurando? É. Então eu achei o meu número. Quantas comparações? Por quantos nós eu precisei passar? Por 1, 2, 3 nós. Menos da metade do que eu tive que passar pra achar isso daqui, ó. Tá vendo? Fazer busca nisso daqui é muito mais rápida. Para uma lista, eu vou precisar de muitas mais comparações para ver se tem um número do que numa árvore. Para você ter noção, se eu tiver 123 elementos numa lista, eu vou precisar de no máximo 123 comparações para eu saber se tem o meu número aqui ou não. Já numa árvore binária, eu vou precisar de apenas 10 comparações. Com 10 comparações, eu vou conseguir te dizer com certeza se tem o meu número, se tem o número que você
está procurando ou não. Isso, claro, se a árvore ela estiver bonitinha desse jeito daqui, ó. Então, isso que é uma árvore. Agora que a gente sabe para que ela serve, que ela vai facilitar nossas comparações, vamos dar uma esclarecida melhor aqui, ó. A minha árvore, ela tem esse formato daqui, ó. Esse primeiro elemento, que é tipo o pai de todos aqui, né, o que está segurando tudo, ele é chamado de raiz. Enquanto esses aqui, que estão sem ter conexão com nenhuma, tá vendo? Não estão conectados aqui, não estão expandindo mais, eles são chamados de folhas. Então isso aqui é como se fosse uma árvore de cabeça para baixo, por isso que tem esse nome. Uma árvore da vida real vai crescendo para cima, né? Aqui da programação a gente diz que ele vai crescendo para baixo. Então é tipo uma árvore só que de cabeça para baixo, né? Aí o que acontece? A árvore binária, ela sempre tem que seguir essa regra. Se eu tenho o nó, ele vai ter duas conexões, a da esquerda e a da direita. Todos os números que tiver conectado à esquerda tem que ser menor do que ele. Todos os números que tiver conectado na direita tem que ser maior do que ele. O que aqui é o caso, né? Olha o quadro aqui, ó. Todos os números que estão conectados na esquerda são menores do que ele? São. Então, tá tranquilo. Esse aqui, essa árvore, ela tá certinha. Vamos ver aqui agora, ó. Todos os números conectados na direita são menores do que o meu elemento? São. 4. Então, perfeito. A mesma coisa serve para essas outras partezinhas pequenas aqui da árvore também. Isso se aplica para tudo da árvore. Então, o meu 2 aqui, ó. Tudo que eu tenho na esquerda é menor do que ele? É. Então, tá certo. Tudo que eu tenho na direita dele, ó, a direita, é maior do que ele? É. Então, tá certo. A mesma coisa vale para o 6, ó. Na esquerda é menor, na direita é maior. E assim que vai funcionar uma árvore. Por isso que ela agiliza pra gente, né? Por exemplo, eu tava procurando 7. Se eu tô procurando 7, eu não vou para esse lado da esquerda. Então eu já apago metade aqui, ó. Eu não preciso ficar procurando nessa metade daqui. Por isso que achar números em uma árvore binária é muito mais rápido. Porque acaba que diminui as comparações e uma função logarítmica, né? De base 2. Então isso que é o especial dessa árvore daqui. Além da raiz e das folhas, tem uma coisa a mais, um termo a mais que a gente usa na árvore em relação à lista aqui, né? Que é o que? A altura dela. A gente pode medir a altura de uma árvore. Qual que vai ser a altura de uma árvore? A gente vai pegar o maior caminho e contar quantas arestas tem nesse maior caminho. Então se tivesse essa árvore daqui, ó. Vamos supor que eu tenho uma árvore aqui, ó. 3 tá conectado no 2 aqui, ó. Tá conectado no 1. Aí esse 3 aqui, ó. Ele tá conectado no 5, que tá conectado no 4, e no 6, que tá conectado no 6. Isso aqui, ó, é uma árvore binária, só que ela tá incompleta, né, em comparações aqui, ó. Mas ainda tá seguindo a regra, tá vendo? Se tá seguindo a regra, tá perfeito. Que é, o que tá na esquerda tem que ser menor do que o meu nó, né? O que de fato tá acontecendo aqui. E o que está na direita tem que ser maior do que o menor, o que também está acontecendo aqui. Só que, olha aqui, ó, qual que é a altura dessa árvore daqui, ó? A altura dessa árvore daqui, é como eu falei, a gente vai pegar o maior caminho e contar quantas arestas tem. Aqui todos os caminhos têm a mesma quantidade de aresta, né? Então a altura dessa árvore daqui é 2. A altura dessa árvore daqui, ó, é 3, porque o maior caminho é esse daqui, né? O maior caminho que a gente consegue percorrer nessa árvore daqui. E a quantidade de arestas que tem desse caminho daqui é 3. Então se eu tenho que andar 3 vezes para chegar no final aqui da árvore, no nó que tá mais embaixo, né? Na folha aqui mais embaixo, essa é a altura da árvore. Então, nesse caso daqui, a altura da árvore é 3. Então, isso que é uma árvore binária. Último conteúdo que vamos ver nesse curso daqui. E antes de finalizar o vídeo, vamos programar o nó aqui, né? Deixar já o nó pronto de cá da árvore, né? Então, eu vou apelidar ele de elemento também. Então, eu vou criar um struct daqui, elemento. E a gente vai precisar de 3 coisas aqui agora, né? Que olha aqui, ó. Eu tenho o valor, eu tenho a minha ligação da esquerda e minha ligação da direita. Então, isso que eu vou precisar, né? Eu só vou precisar dessas 3 coisas para cada um dos nós. Então, o valor de cada um dos nós, né? A ligação para a esquerda e a ligação na direita. Com isso, a nossa TAD aqui, né, já tá pronto. Aí, um detalhe aqui, que essa árvore daqui, o foco dela, a principal vantagem dela em relação às outras estruturas, né, é que ela vai agilizar muito a busca pra gente. Vai deixar a busca muito mais fácil para ser feita no programa, vai ser um negócio muito mais otimizado. Então, com isso, nós chamamos esse tipo de estrutura de ABB, significando árvore binária de busca. Então, se você vê em algum lugar árvore binária de busca, ABB, saiba que tá tudo tratando da mesma estrutura. Então, isso aqui que vai ser a TAD, né, de cada um dos nós. Algo bem tranquilo, né, só vai ter cada uma dessas 3 informações aqui, o valor, a ligação da esquerda e da direita. E com isso, a gente já pode fazer todos os nós funcionarem como a gente quer que funcione dessa forma daqui. Outro detalhe também muito importante é em questão da altura. Porque pensa aqui comigo, ó.
aqui a gente tem a altura 3. Se eu apagar isso aqui, a altura já passa a ser 2, né? Já que o maior caminho tem só 2 de altura. Tem duas arestas aqui. Se eu apagar isso daqui, a minha altura já passa a ser 1. Então, tranquilo. Se eu apagar tudo isso daqui, ó, eu não tenho nenhuma aresta. Então a altura dessa minha árvore daqui, ela é 0, porque eu não tenho nenhuma aresta. E se eu apagar esse único elemento que tem, ou seja, eu tiver uma árvore nula, eu tiver um nu no ponteiro que estiver apontando para a árvore, aí nós dizemos que a altura é menos 1. Isso aqui, talvez pensando fisicamente ou tentando desenhar, não faz sentido. Só que na hora que a gente for programar, você vai ver por que a gente precisa que a altura seja menos 1 quando ela for nula. No caso, a gente não vai ver, a gente não vai precisar disso de fato nessa disciplina, mas sim na próxima que a gente vai mexer mais com isso, que seria a disciplina de pesquisa e ordenação. Nela que a gente vai mexer um pouco mais com isso e a gente vai precisar de fato que a altura da árvore nula seja menos 1. Isso daqui até então é uma convenção. Foi chegado nesse valor daqui porque a gente precisava que ele fosse menos 1. E com isso ele foi descrito dessa forma. Que uma árvore nula, a altura é menos 1. Só que isso ainda entra em muitos debates por aí, falando que a altura de árvore nula tem que ser 0 e tudo mais. Mas só quero que saiba que a gente vai precisar que a altura seja menos 1 na disciplina de pesquisa e ordenação, quando a gente for fazer umas coisas um pouco mais avançadas. De resto, essa foi a videoaula, espero que tenha dado para entender tudo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima videoaula.